Câmara acata relatório da comissão processante e arquiva processo contra o vereador Otto Alejandro, que recebe 45 dias de suspensão da Corregedoria do Legislativo. Programa desenvolvido pelo SESC Campinas tem muita arte para o público 60+. O vereador Rubens Gás apresentou uma indicação à Prefeitura de Campinas, solicitando o deslocamento do serviço de castração gratuito de cães e gatos para atender uma demanda dos moradores da região dos Amarais. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem aí na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. O Instituto Anelo, que oferece aulas gratuitas de música lá no distrito do Campo Grande, está com inscrições abertas para uma seleção dos interessados em estudar na instituição neste primeiro semestre. Então, sobre o número de vagas, se tem pré-requisitos, quando sai o resultado, eu aciono o repórter Felipe Gomes com as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que está acompanhando a TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Gabriel. O Instituto Anelo, aqui em Campinas, está com vagas abertas para ensino musical gratuito. Só neste primeiro semestre de 2026 são 160 vagas para ensino de diversos instrumentos. Quem vai explicar um pouco para a gente sobre o processo seletivo é a coordenadora de ensino musical e professora de violino, Aline Ribeiro, que vai falar com a nossa equipe. Aline, conta para a gente quem tem interesse em realizar a inscrição, como que pode estar realizando. Bom dia, Felipe. As inscrições elas vão ser realizadas através de um formulário que vai ser liberado no dia 5, a partir das 8 horas da manhã. Qualquer pessoa pode se inscrever. Nós temos vagas abertas para diversas idades e diversos instrumentos, a partir dos 5 anos. E a pessoa pode se inscrever através do link e também pessoalmente, né? Se a pessoa preferir, pode vir aqui até o Instituto, procurar a secretaria para fazer a inscrição presencialmente. E conta um pouco para a gente quais são os instrumentos que a população pode ter acesso aqui no Instituto, e além dos instrumentos, tem outros ensinos? Sim, nós temos vários instrumentos com vagas abertas. Alguns deles são divididos por idade, né? Nós temos instrumentos que são destinados para o público infantil, que é o ukulele, o cavaquinho, a flauta doce. Também temos instrumentos que estão destinados aí para a faixa etária acima dos 12 anos, que é o violão, acordeon, teremos também violoncelo, teremos bateria. E além desses instrumentos, nós temos também o nosso projeto de musicalização infantil, que terá vagas abertas para crianças a partir dos 5 anos. É um primeiro contato com a música, não focado exatamente em um instrumento em específico, mas em algumas habilidades fundamentais para se aprender música e desenvolver também algumas habilidades da criança. Aline, para quem nunca teve contato com um instrumento, com qualquer coisa relacionada à música, como que funciona o acolhimento a partir do momento que essa pessoa chega aqui no Instituto? Para quem nunca teve contato, pode vir tranquilo. Aqui é um lugar onde a gente vai começar o processo desde o início, então aprender a segurar o instrumento, conhecer um pouquinho da história do instrumento, entender como ele funciona. Então, todo esse processo ele vai ser realizado desde o início, né? Então, para quem está começando agora, esse é um processo ideal.
E a gente sabe que o Instituto tem um trabalho social muito forte aqui no município de Campinas. Qual é o impacto social que o Instituto pretende ampliar com essa abertura de 160 novas vagas? Nós queremos oportunizar para mais pessoas esse contato com uma atividade tão transformadora que é a música. A música atua em diversas camadas, né? Tanto no desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos, quanto na parte da socialização, né? De pertencer a algum lugar, de fazer parte de grupos, né? Então a gente traz essa oportunidade também e convida todos para fazerem parte dessa grande família, né? E a partir do momento então que a população vem realizar a inscrição, tanto aqui presencialmente quanto pela internet, como que ela pode fazer para ficar de olho e saber se foi selecionado? Ela pode ficar de olho através das nossas redes sociais. Nós colocamos atualizações no Instagram, Facebook. O Instagram é @Instituto Anelo. E além disso, ela pode acompanhar também pelo site do Instituto Anelo, que é onde nós vamos fazer a divulgação dos selecionados. Entendi. E ao longo desses 25 anos, como a música tem transformado a trajetória de alunos e famílias atendidas pelo Instituto? Eu acho que a música ela abre um mundo de muitas oportunidades, né? Tem muitos alunos que encontram grandes amigos aqui, que encontram um lugar para pertencer, né? Então é muito importante nessa questão do pertencimento. E a música, ela traz alguns valores também, né? Essa prática coletiva de música, ela traz alguns valores que são fundamentais para a gente levar para a vida também. Então tem muitos alunos que saem daqui e levam esses valores e multiplicam esses valores para onde quer que eles estejam, né? Então é muito importante. E a inscrição ela pode ser realizada de forma online, mas quem também não conseguir realizar essa inscrição pode vir até aqui presencialmente para fazer parte do processo seletivo. Para quem está assistindo a gente e quer saber como faz para vir até aqui, qual que é o endereço aqui do Instituto? Nós ficamos localizados na rua Vicente de Marque, número 718, em paralelo com a Avenida John Boy Dunlop. Aline, agora para finalizar a nossa entrevista, só neste primeiro semestre são 160 vagas. Quais são os planos para este ano que está apenas começando aqui no Instituto? Nós ainda estamos em fase de estudos para o restante do ano. Pode ser que a gente tenha abertura de novas turmas e a gente também vai fazer o processamento das desistências, né, se houverem desistências agora no primeiro semestre. Então, nós estamos estudando, mas a previsão é que a gente tenha uma nova abertura de vagas no meio do ano. Certo, então, Aline. Muito obrigado por receber a nossa equipe. E para quem se inscrever e quer acompanhar o processo seletivo, a lista de selecionados sai no dia 13 de fevereiro no site do Instituto. Volto para você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Felipe Gomes, pelas informações e a disponibilidade do tempo. As informações que foram passadas aqui pela Aline Ribeiro, que é coordenadora de ensino musical e professora de violino lá no Instituto Anelo. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. O trabalho social com pessoas idosas é um programa desenvolvido pelo Sesc São Paulo desde 1963. Voltado à promoção da socialização e à reflexão sobre a longevidade, com o objetivo de contribuir para o bem-estar, estimular a autonomia e fortalecer o protagonismo das pessoas idosas, reconhecendo o envelhecimento como parte ativa da vida em sociedade. Um público que muitas vezes pode se sentir isolado e com baixa autoestima, mas que ao realizar determinadas atividades faz novas amizades, também vive novas experiências e possui uma melhor qualidade de vida. Aqui a gente conversa bastante e faz o crochêzinho, uma ensina a outra, entende? A gente eu sou muito realizada. O dia a dia, isso aqui para mim é perfeito. Porque quando eu vim para cá, você está vendo essa quantidade de mulher, na verdade Bastante. aumentou, porque não era tanto assim, mas quem me trouxe para cá foi essa menina aqui, ó, foi a Valquíria, porque eu estava passando numa fase assim terrível,
eu perdi uma filha, sabe? Então foi uma fase que esse trabalho aqui, essa convivência, né? Que foi que me ajudou a sair da depressão, tudo isso, tá? Então, eu me emociono um pouquinho ainda, porque o pessoal do SESC me deu um apoio enorme. O trabalho social com pessoas idosas é desenvolvido pelo SESC. Pois é, tá rolando por aqui a atividade Arte Solidária para o público 60+. O Arte Solidária já existe há um tempo no SESC, é um espaço de convivência entre as idosas, onde elas compartilham o conhecimento, produzem quadradinhos e esses quadradinhos eles viram uma coxa que a gente acaba doando em instituições parceiras do SESC. A ideia é transformar linhas em arte. No SESC Campinas, o fio vira encontro e solidariedade. Às vezes a gente tem algumas oficinas, né? E elas produzem também casaquinhos de crianças, mantas de crianças. É um espaço bem alegre, não sei se você viu, onde elas vêm, conversam, crochetam, trocam conhecimento, são solidárias. A gente faz quadradinhos de crochê para fazer manta para os idosos, meia, gorro, sim, para os bebês também, meia, gorro, roupinha, assim, casaquinho, a gente faz de tudo um pouco. Tô sabendo que a senhora tá craque, hein? Eu gosto de fazer, eu gosto. Eu sou aposentada já há 35 anos e tenho que fazer alguma coisa, então vamos fazer alguma coisa útil, né? A programação tem oficinas, cursos, encontros e práticas artísticas. Iniciativa muito bacana, né? E olha só, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da segunda reunião ordinária. Os vereadores se reuniram por quase 4 horas. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, durante a segunda reunião ordinária, a Câmara aprovou o relatório final da comissão processante que definiu o arquivamento das denúncias contra o vereador Otto Alejandro. Na mesma reunião, nós tivemos, inclusive, também por definição da corregedoria, que tem à frente o vereador Carlinhos Camelô, pela suspensão de Otto Alejandro por 45 dias sem vencimentos. Tanto o vereador quanto o seu advogado usaram a tribuna para fazer a defesa em relação a esta decisão. A corregedoria ela tem 3 papéis, ou ela dá uma advertência na pessoa, ou ela punir a pessoa. No caso do vereador Otto Alejandro, que nós fizemos aí um relatório que eu coloquei na tribuna, nós ouvimos aqui a acusação, no qual ela negou toda a acusação, mas teve uma questão dos vídeos que circularam nas redes sociais. Isso deu uma repercussão muito grande. Em questão da casa, a instituição em si, nós temos que tomar uma providência sim e punir o vereador por esse caso que foi exposto ali. Faço questão de registrar de forma clara e objetiva que não existe no âmbito judicial qualquer processo criminal em curso contra a minha pessoa. As instâncias competentes analisaram todos os fatos e não há imputação de crime, não há condenação, não há acusação formal que pese contra a minha pessoa. Essa casa, se entender que o fato existiu, vai adotar as consequências que ela acha cabível. O Ministério Público, por sua vez, se entender que o fato existiu, ele vai oferecer uma denúncia. Pois bem, aqui o que nós falamos é que não existe indício mínimo de que os fatos existiram. Não existiu indícios mínimos de que quaisquer dos fatos existiram. E, aliás, com relação ao caso que gerou maior repercussão, cuja repercussão é um dos motivos para agravar a pena do seu Otto, do vereador Otto, acima do mínimo legal. Esse fato,
quem levou a público esse fato depois se desdisse, se retratou. Além disso, Gabriel, a mesa diretora da Câmara também fez a leitura de 3 novas denúncias que foram protocoladas no Legislativo de Campinas. Um era um pedido de abertura de comissão processante em relação ao vereador Vini Oliveira, a segunda em relação ao vereador Permínio Monteiro e um terceiro pedido em relação ao vereador Otto Alejandro. Por maioria, esses três pedidos de comissões processantes foram arquivados. Além disso, a Câmara também votou projetos que estavam na pauta. Um deles, aprovado em primeira discussão, é o substitutivo total de uma matéria de autoria do vereador Eduardo Magoga, que trata de leis de controle de sonorização. O vereador, durante o intervalo regimental, falou sobre a medida. E essa alteração foi importante porque a gente traz pontos novos. Geralmente, quem era multado era o dono do veículo, era o dono daquele equipamento que fazia barulho. E nessa nova alteração a gente coloca a responsabilidade também quem está conduzindo. Porque era muito fácil, pegou, multou o carro, ficou lá, mas eu sei que eu estou incomodando, mas comigo não acontece nada. Então esse é um ponto interessante que nós trouxemos nessa alteração dessa lei. Um outro projeto também aprovado em primeira discussão é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que institui o mês de outubro como o mês de luto gestacional, neonatal e infantil no município de Campinas. Nós vamos trazer para o âmbito do município um dispositivo que já consta de uma lei federal. Uma lei federal que instituiu o mês de outubro, né, como o mês de luto gestacional, neonatal e infantil, que é para criar uma oportunidade de debater com a sociedade o enfrentamento do luto nessa situação. A mãe que perde um filho durante a gravidez, o filho que praticamente nasce e depois morre, ou mesmo durante a infância. Isso acaba trazendo impactos profundos para a família, principalmente para os pais. Mãe, principalmente, pai e irmãos. E é necessário a gente fazer com que a sociedade tenha um momento para refletir sobre isso. Oferecer, inclusive, palestras, orientações, né, para as pessoas poderem entender esse momento da sua vida, que é de dor, que é de dificuldade, que é de sofrimento, e aos poucos possam superar isso. E também foi aprovado em turno único na Câmara o projeto de resolução que trata da nomeação do Espaço Criança, que fica aqui no plenário do Legislativo, com o nome de Cristiane Laurito e Tel, uma servidora aqui da casa que em 2025 sofreu um feminicídio juntamente com o seu filho. Nós tínhamos muitas mães, era um tema voltado para a questão da maternidade, e as mães, elas não conseguiam participar da reunião porque as crianças, a gente sabe, criança, né, com criança alegre, né, ficava correndo. Então nós pedimos para a presidência que se criasse um espaço criança para permitir a participação política das mulheres. E eu fico muito feliz porque muitas pessoas que vêm aqui na casa falam que o filho, quando fala para o filho, nós vamos lá na Câmara Municipal, o filho, então eu posso ir no espaço de brinquedo? Então, quer dizer, as crianças estão usando. E nós pedimos, então, que esse espaço criança seja uma homenagem para a Cris e para o Theo. A Cris é servidora dessa casa, foi uma pessoa, né, que marcou a vida de tanta gente aqui e ela, infelizmente, foi brutalmente assassinada num caso de feminicídio, ela e o filho. É importante deixar registrado que os casos de violência contra as mulheres acarreta também na violência contra as crianças. Então, a Cris e o Theo foram vítimas desse estado de terrível que a gente vive e para prestar uma homenagem para a Cris, nós, a Comissão da Mulher, nós solicitamos que o Espaço Criança, para a Cris e para o Theo. Os projetos aprovados em primeira discussão voltam para análise do plenário no mérito. Já o projeto de resolução, que é votado em turno único, precisa ser promulgado pela presidência da Câmara. É com você no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. Lembrando, que você pode assistir na íntegra as quase
4 horas de reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque o vereador Rubens Gás apresentou uma indicação à Prefeitura solicitando o deslocamento do castramóvel para a região dos Amarais. De acordo com o parlamentar, é um pedido dos moradores. O vereador Rubens Gás apresentou uma indicação à Prefeitura de Campinas pedindo o deslocamento do castramóvel, serviço gratuito de castração de cães e gatos, para a região dos Amarais. De acordo com o parlamentar, a demanda foi um pedido dos moradores. O que ocorre é que a castração todos os anos ocorre primeiro na nossa região, sempre foi isso. Então a premissa, a primeira castração. E de forma sistemática, todos já esperam isso. E houve, por parte do departamento, uma resposta ainda não meio evasiva. O que nós estamos cobrando é isso aí. A indicação é uma ferramenta do Legislativo em que o vereador sugere ao prefeito a adoção de medidas de interesse público. Nesse caso, cabe ao chefe do Executivo avaliar os pedidos. Todos os anos, mais de 1.000 animais foram castrados. As pessoas estão esperando. Mas eu quero dizer, salientar, que nós estivemos hoje conversando com o departamento e, com certeza, segundo eles, em março nós teremos a castração na região dos Amarais, que engloba os Amarais até o Parque Cidade, até a divisa de Sumaré. Segundo a indicação, os moradores relataram a existência de uma demanda significativa por castrações, principalmente entre tutores que não possuem condições financeiras para pagar com os custos do procedimento. Quanto mais número, quanto mais volume nós tivermos de castração na região, eu tenho certeza que contemplarão muitas mais pessoas que precisam. O vereador Ailton da Farmácia apresenta 3 requerimentos referentes ao Jardim Esmeraldina, na região sul aqui de Campinas. Em um dos documentos, o parlamentar cita que os moradores do condomínio Village foram surpreendidos com um comunicado emitido pelo Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina, de que o atendimento a eles passará a ser realizado exclusivamente pelos profissionais do Centro de Saúde Santo Odila. O vereador Ailton da Farmácia apresentou 3 requerimentos referentes ao Jardim Esmeraldina, que fica na zona sul de Campinas. Essa alteração é justamente sobre uma médica, tá? O caso é sobre essa médica que está lá há mais de 20 anos atendendo. É uma ginecologista que atende aquelas mulheres daquela região. E essas mulheres estão acostumadas já com essa médica e não só causa também além da conforto que as pessoas têm, a confiança de estar sendo atendido por essa médica há muitos e muitos anos, como também ter que se locomover até o CS Santo Odila. Então essa reclamação veio para o vereador, a gente fez esse requerimento. É justo, por exemplo, tirar uma médica, se ela tiver com algum problema de saúde, ou se ela aposentar, ou se ela tiver de férias. O parlamentar reforça que a alteração causa inúmeros transtornos à população, principalmente por conta da distância até o Centro de Saúde Santo Odila, dificultando desta forma o acesso aos serviços de saúde, principalmente para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e também gestantes e famílias com crianças. Outro problema que foi protocolado em um dos requerimentos que atinge os moradores é a inconstância da linha número 359, Jardim Esmeraldina, Cidade Universitária. Causa um transtorno tremendo, né? Porque você precisa do transporte até por uma questão de saúde. Para você se locomover, para a população se locomover. Hoje não tem assim um horário correto, então as pessoas lá ficam esperando que o ônibus passe em tal horário vai passar, e não passa. Às vezes a demora de 30, 40 minutos, até mais, né? Nos finais de semana é pior ainda, né? Durante a semana, então é um transtorno que as pessoas não querem, né? Todo mundo tem, você tem um problema de saúde, você tem um problema no transporte, como é que você vai chegar a ter um atendimento médico o mais rápido possível? Então, as pessoas querem que voltem o horário que eles estavam fazendo antes e fazendo certo. Hoje, eles não têm mais um horário certo de que tal horário aquele ônibus vai estar passando ali.
O parlamentar também reforçou em um dos requerimentos a situação que hoje é vivenciada pelos moradores neste condomínio de Campinas. Outro assunto também é sobre os moradores do condomínio Village, aqui do lado do Jardim São Pedro também. É da área médica que também está no meu requerimento. Aquelas famílias ali, todos os moradores do condomínio, eles estão sendo transferidos para o CS Santo Odila e eles, anos e anos e anos, são sempre atendidos pelo CS Esmeraldina. E eles estão perplexos, estão revoltados, falam, poxa gente, a gente está aqui há anos e anos e anos no CS Esmeraldina, simplesmente, a partir de amanhã vocês vão ser atendidos lá somente no CS Santo Odila. É um transtorno tremendo, não só de locomoção também, como também da área médica. Por eles, esses moradores, estarem acostumados a serem atendidos com os médicos do CS Esmeraldina. Então, estamos pedindo também que reveja isso, que aqueles moradores não sejam prejudicados, que volte a ser atendido pelo CS Esmeraldina. Projeto de lei protocolado pelo vereador Nelson Osseri propõe novas regras para aumentar a transparência e o controle em operações financeiras de alto valor. Um projeto de lei protocolado na Câmara de Campinas quer ampliar o controle e a transparência em atividades econômicas consideradas sensíveis no município. De autoria do vereador Nelson Osseri, a proposta torna obrigatória a implementação de programas de integridade e compliance para pessoas físicas e jurídicas que comercializam valores, moedas nacionais e estrangeiras, metais preciosos e bens de alto valor econômico. O objetivo é aumentar a rastreabilidade das operações e garantir mais segurança jurídica sem interferir em competências federais ou estaduais. O texto se limita à atuação administrativa e fiscalizatória do município. Considerando o número de demandas de jovens e até adultos viciados em jogos online, como Bets, Tigrinho, nós apresentamos esse projeto para que existam regras de conduta por parte dessas empresas que trabalham com moeda. Por exemplo, tem muita mercadoria sem procedência que os jovens estão levando nessas casas de moeda e trocando, vendendo, por um valor, tipo uma corrente de ouro. É vendida lá R$5.000, o dono da empresa de moedas faz um Pix para esse jovem e pronto, o jovem tem lá R$5.000 na conta dele para jogar em jogos online. Pelo projeto, deverão adotar os programas e estabelecimentos que realizem, de forma habitual ou eventual, atividades como compra, venda, intermediação ou custódia de moedas, além do comércio de ouro, prata e outros metais preciosos. A proposta também inclui a comercialização de bens e ativos de elevado valor econômico, setores que, segundo o texto, exigem maior controle por envolverem operações financeiras relevantes. Pessoas estão se viciando e se endividando por conta dos jogos online. Tem um outro exemplo, dívidas com agiotas. Então a nossa preocupação é essa, que as empresas que trabalham com moeda, com venda, troca de ouro e tudo mais, tenham regras de conduta e procedência para não piorar toda essa situação que hoje é uma situação volumosa e que vem chegando no gabinete também de uma forma que nos assusta, porque o tratamento para isso é com psicólogo, com psiquiatra e até medicamentoso. O projeto ainda prevê que eventuais penalidades pelo descumprimento da norma sejam apenas administrativas, com definição posterior pelo Poder Executivo. A rastreabilidade, ela se faz necessário porque existe todo um rastro de um Pix de uma loja para a conta de um jovem e o jogo online sendo utilizado desse dinheiro que saiu da casa de moeda. Então toda essa rastreabilidade, ela chega a um denominador que é o vício aos jogos, os gastos, o endividamento. Então a rastreabilidade, ela acaba fazendo parte de todo esse processo que exige transparência.
Adolescentes que queiram votar e completem 16 anos antes das eleições de 2026 podem procurar o cartório eleitoral mais próximo e tirar o título de eleitor. A Justiça Eleitoral tem promovido diversas ações, como a Semana do Jovem Eleitor, e disponibilizando cada vez mais ferramentas digitais. O TSE e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo têm feito diversas ações para incentivar a participação desses jovens eleitores na escolha, no nosso processo democrático. Recentemente eles lançaram uma campanha para que as pessoas façam a sua inscrição eleitoral, e participem das eleições deste ano. Como é o caso do e-título para aumentar a participação jovem no processo democrático. O e-título é o nosso documento, é o título de eleitor via aplicativo digital. Para aqueles que já têm a biometria, podem baixar, ele vale inclusive como um documento de identidade. Para aqueles que não têm, ele só serve como uma identificação eleitoral. De toda forma, o aplicativo ele é extremamente importante para todo o eleitor, que por meio do aplicativo, diversos atendimentos são possíveis de ser feitos pelo próprio eleitor. É possível fazer um autoatendimento pelo aplicativo e-título. Por exemplo, emissão de certidão de quitação eleitoral está disponível no aplicativo. Pagamento de débitos eleitorais também está disponível no aplicativo. E a justificativa no dia da eleição também pode ser feita pelo aplicativo, pois ele tem o geolocalizador. Se a pessoa deixar passar a eleição, a justificativa tem que ser feita por meio do sistema Justifica ou comparecimento presencial nos cartórios. Mas no dia da eleição, a pessoa não precisa se dirigir até um local de votação, do local onde ela estiver, para poder fazer a justificativa. Pelo e-título é possível. Em novembro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, também lançou o Guia do Jovem Eleitor, com o objetivo de incentivar e instruir novos eleitores. Esse guia mostra como a pessoa consegue votar, que é necessário, primeiramente, se cadastrar como eleitor. Tem diversas instruções para que esses jovens se interem do processo democrático. Ele está disponível no site do TSE, do TRE, basta acessar e logo na primeira página já está disponível. Os jovens que vão completar 16 anos até a data do primeiro turno, que é 4 de outubro, eles podem procurar o cartório eleitoral para poder fazer a inscrição eleitoral. O atendimento desses eleitores tem que ser presencial, pois eles ainda não têm biometria, então eles obrigatoriamente vão ter que comparecer ao cartório. Lembrando que para a coleta biométrica, o agendamento é obrigatório. Para os jovens que queiram se alistar como eleitores e para aqueles que já possuem o título, mas não têm a coleta biométrica, o TRE orienta a agendar atendimento no site do tribunal antes de comparecer ao cartório para fazer a biometria. Os eleitores que precisem fazer alguma atualização, a coleta biométrica, especialmente esses que vão fazer o primeiro título, eles precisam agendar o atendimento deles no cartório eleitoral e comparecer, trazendo documento de identidade, comprovante de endereço, para que os dados deles possam ser conferidos e o título possa ser emitido, tá? Lembrando, para primeiro título, o alistamento eleitoral é obrigatória a coleta biométrica. Então, essas pessoas vão ter que comparecer ao cartório. O agendamento, ele é obrigatório. Se a pessoa não agendar, a gente não consegue garantir o atendimento devido ao fluxo que a gente tem tido nos últimos dias. Tá? Meio-dia mais 34 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, diante da crescente onda de modismos alimentares e dietas restritivas que mais prejudicam do que ajudam, a nossa equipe conversou com uma nutricionista e doutora pela USP em endocrinologia sobre mitos da alimentação. É o Saúde Agora. Olá, está no ar mais uma edição do Saúde Agora e o tema de hoje, mitos da alimentação. Uma alimentação saudável é fundamental para manter a saúde e o bem-estar, mas o tema está cercado de mitos e mal-entendidos que podem confundir
e desmotivar quem busca melhorar os hábitos alimentares. E a internet é um prato cheio de crenças populares que muitas vezes não são baseadas em evidências científicas. Para abordar esse assunto, convidamos a nutricionista e doutora em endocrinologia, Sophie Deran, que já está conectada aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Sophie. Oi, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Com certeza, estamos cercados de mitos sobre alimentação e isso piorou esses últimos anos, né? Exatamente, e também autora, né, da obra Pare de Engolir Mito, né, que aborda aí de forma clara e objetiva sobre a alimentação. Olha lá, o livro, a autora Pare de Engolir Mitos. Então a gente vai começar, Sophie, falando sobre o tema do seu livro, né, falando sobre esse terrorismo nutricional. Então eu queria que explicasse para a gente o que de fato, né, os leitores vão encontrar nessa sua obra. Muito obrigada pelo indico do livro. É o meu terceiro, e senti a necessidade de justamente desmistificar tudo o que está sendo falado sobre nutrição. Sou nutricionista, tenho um consultório e é um livro que eu quis escrever para dar para meus pacientes antes de vir no meu consultório, porque mais da metade da consulta eu uso para desmistificar, para desconstruir todos esses mitos. Mas você vê, é interessante, os mitos sempre a gente foi cercado de mitos, né? Isso faz parte da sociedade humana, do cérebro humano. Um mito que eu posso falar, que todo mundo vai se relacionar, é que não combina manga e leite. E tem pessoas que têm até medo de morrer se colocam junto, manga e leite. E hoje a gente vê que não tem nenhuma base científica nisso, é um mito, e a gente vê que isso acelerou com o tempo. Eu já falava essa palavra de terrorismo nutricional em 2014, quando saiu o meu primeiro livro, que é, na verdade, o que a pessoa sente. Os meus pacientes, os meus seguidores na internet estão dizendo para mim, doutora Sophie, eu não sei mais o que comer. Estou vivendo um terrorismo nutricional, não sei mais o que comer. Essa palavra, essa frase de não saber mais o que comer é assustador. Especialmente que a gente sabe que no Brasil tem até uns 25% da população com uma certa insegurança alimentar, mas a outra parte está cercada de abundância. Você vai no supermercado, nossa, tá cheio de oportunidade. E a pessoa não sabe mais o que comer. E isso é o terrorismo nutricional. É uma tirania das regras da nutrição que fazem que a gente fica com muita culpa, muita dificuldade de saber escolher o que comer. E isso parece um absurdo, né? Quando você pensa, porque é nossa escolha, a gente não deveria ser tão cercado de o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E isso tudo que eu estou estudando na neurociência do comportamento alimentar, essa preocupação, ela faz que as pessoas tendem a exagerar, perder controle daquele 880, não como nada, depois eu como demais, e aí desregular o comportamento alimentar. Exatamente, Sophie, nessa busca, né, pelo corpo ideal, né, por manter a qualidade de vida, muita gente acaba recorrendo, sim, a essas dietas, né, milagrosas na internet, e eles associam muito a questão do emagrecimento e tirar, por exemplo, carboidrato, alimentos com glúten. Isso acaba gerando também uma polêmica, né? Porque, assim, carboidrato é prejudicial à saúde ou não? Outros dizem que uma dieta rica precisa ter carboidrato. Então, de fato, né? Qual é o ideal? O que essa pessoa precisa buscar? É muito interessante que essa discussão, ela, na verdade, leva um mercado bilionário, se você pensa bem.
de compras de alimentos sem glúten, de alimentos sem lactose, de evitar carboidrato. Quando, na realidade, a ciência, que eu me baseio na ciência, a ciência, ela mostra que o ser humano, ele é capaz, na verdade, de comer de tudo e deve comer de tudo, de uma maneira mais tranquila e não fazendo grandes restrições, que seja restrição de caloria ou restrição de grupos alimentares, como, por exemplo, tirar o carboidrato de uma vez, pode até dar um efeito no emagrecimento no começo. De fato, o corpo vai secar. Agora, isso, infelizmente, não é sustentável. E isso pode levar a pessoa a perder controle. Eu tenho muitos pacientes com compulsão alimentar que começaram tentando tirar o carboidrato. E aí ficaram presos dentro de um ciclo de vou evitar e depois eu tenho um ataque de compulsão. E a compulsão é importante para quem nos escuta aqui, entender que é preciso buscar ajuda. Então, não sei se eu tenho tempo, mas posso dizer a diferença entre um exagero e uma compulsão? A compulsão, você não somente come em um tempo curto uma quantidade muito grande, mais do que outra pessoa na mesma situação. Então, tem essa questão da quantidade, mas também com sensação de perda de controle e muitas vezes escondido. Se alguém aqui vivencia isso, vale a pena buscar ajuda, porque tem terapia. Agora, a restrição que leva ao exagero é o ser humano. Ou seja, é natural. Você decide fazer uma promessa, nunca mais vou comer, não sei, chocolate. Vai vir um momento que você vai achar, eu mereço, eu vou comer um pedaço de chocolate. Aí vai a barra inteira. Isso é neurociência, é desse jeito que o cérebro humano está programado, 880, se você restringe demais, você tem mais risco de perda de controle. Acaba levando, né, a uma situação mais grave também, assim, de saúde, né, Sophie? Agora a gente fala um pouquinho sobre essas crenças mesmo, né, sobre esses mitos, aí como o seu próprio livro diz, sobre jejum, comer de 3 em 3 horas, água com limão, né, no jejum, e também o açúcar, né? O açúcar que é visto como um vilão aí. Hoje, o açúcar que é o vilão. Eu tive que limitar, né? Quando você escreve um livro, você não consegue escrever tudo. Eu acho que tem mais de 60 no livro. Mas você vê que tem coisas que perduram de maneira absurda, porque não tem base científica. É uma pseudociência inventada, né? E também que favorece a indústria, ou seja, os lanches, por exemplo, aquele mito dos 3 em 3 horas, que muitos nutricionistas, inclusive, continuam falando, a gente vê que ele foi induzido pela indústria e pela indústria dos lanches, das barras, daquelas pequenas coisas que a gente se sente obrigado a comer a cada 3 horas. Mas se você pensar bem, se você está bem nutrido no café da manhã, você não vai ter fome depois de 3 horas. E comer sem fome é provavelmente o maior fator de engordar. Então, não somente você vai comer, você não está com fome, mas isso vai alterar a fome do almoço, então você não vai almoçar muito bem, e a tarde inteira você vai ficar com uma sensação de quero mais, e risco de perda de controle à noite. Muitas pessoas relatam isso. Eu começo bem o dia, eu almoço um almoço perfeito, ou seja, bem restrito, e aí, a partir das 5 horas, não sei o que acontece, eu estou chutando o balde, eu como muitos alimentos não planejados, aí vem a culpa, a sensação de amanhã vou fazer melhor, e o dia seguinte continua igual. Então, a gente tem que ver que esse comer 3 em 3 horas é um mito,
Também, um mito que eu encontrei quando eu cheguei, porque eu sou francesa naturalizada no Brasil, então sou brasileira há quase 25 anos, esse negócio de não pode beber durante a refeição. E quando a gente vê a ciência ela fala justamente que quem se hidrata durante a refeição acaba comendo menos. Então, me explica isso. Tá? De novo, um mito. Tá? A gente tem que cuidar da fome e da sede também. E às vezes, se você não respeitar a sua sede, você vai comer mais. Tá? Outro mito, carboidrato à noite engorda. Também isso foi bem... hoje a gente achou que nenhum profissional de saúde vai falar isso, mesmo que às vezes a gente escuta isso, mas hoje foi bem comprovado que não tem nada a ver com a fisiologia humana, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas perdem controle à noite, e aí sim, excesso de comida, especialmente carboidrato, que tento o dia inteiro restringir. Aí, quando vai chutar o balde, pode, sim, aí comer carboidrato até demais, e isso, sim, pode também fazer engordar. Então, você vê que é interessante que é tudo de nuances, não é tão simples como está sendo passado. Só que o cérebro humano, ele tende a lembrar o que assusta, o perigo. Então, ele pode entrar até numa sensação de medo de comer carboidrato à noite. A gente vê que isso pode até levar a transtornos alimentares. Tá? E por isso que a gente vê que é uma coisa que não é só da nutrição física, e também a nutrição como a parte de saúde mental. A gente pode ter uma piora da saúde mental, né, com esses mitos. Muita preocupação com a comida e restrição pode levar a maior índice de depressão, ansiedade e também alguns casos de ataque de pânico. Olha só. Tá? Nosso cérebro, ele entra em uma ameaça, ele se sente ameaçado quando a gente entra nessas dietas muito rígidas, né? Que mais você falou de Falei mitos? Na questão do açúcar também, né? Que foi mencionado bastante a questão do açúcar como sendo o vilão também, né? Durante esse processo de dieta milagrosa e tudo mais, o que não pode ser consumido. E você vê que antes do açúcar era a vez da gordura. Você já não pode comer gordura porque vai engordar. E depois a gordura voltou. Estou falando dos anos 2010, 2014, aí veio a informação que finalmente a gordura não é exatamente o que faz engordar, que a gente precisa de gordura, e aí chegou outro vilão, né? O carboidrato, o açúcar. Parece que a nutrição precisa de vilões, quando na realidade o que a gente precisa é de paz ao comer, alegria ao comer. E isso eu estou estudando na neurociência do comportamento alimentar. A gente vê que comer com prazer, que não é comer com gula, né? Tem uma nuance aqui. Comer com prazer e se autorizar a comer em paz, ajuda a comer melhor, ajuda a comer mais saudável. E aí vem o que é saudável. Né? Aí você vai ver que não tem um nutricionista de acordo com o outro. Comer saudável, para alguns vai ser tudo orgânico, para outros vai ser sem glúten. Eu tenho uma definição, sabe? Do comer saudável. É comer de tudo, né? Sem restrição, sem culpa, com prazer e escutando a sua fome e suas emoções. Porque comer é também um ato psicológico, não é só fisiológico. E a gente esquece disso. Perfeita, Sophie, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Então, a mensagem que fica aqui, não tem um vilão, né? O ideal é comer sem culpa, respeitando, né, os limites, aí nada em excesso, e ter o prazer pela comida, pelos alimentos, né? Isso que é mencionado no livro também.
também. Isso vem de estudos científicos, não estou inventando, não é a Sophie que inventou. A gente vê que o alimento em si, ele não é o problema é a sua relação com o alimento. Espero ajudar com isso. Com certeza, ajudou e muito. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigada. Muito obrigada, viu? E bon appétit, hein? Bon appétit. Muito obrigada, Sophie. Tchau, tchau. O Saúde Agora fica por aqui. Espero te encontrar na próxima edição. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Até mais. Mais um dia de céu nublado aqui em Campinas. Agora à tarde pode chover até forte, viu, em alguns locais da cidade. Para amanhã, sexta-feira, o sol volta a aparecer com mais intensidade. As chances de chuva diminuem, apenas à tarde pode cair, mas se acontecer, é de uma maneira mais fraca. Com isso, a temperatura sobe um pouco em relação ao dia de hoje. Mínima de 19 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.